Connosco para a análise nesta edição do Meio-Dia está por videochamado o economista Pedro Brinca, que se junta a nós. Muito bom dia, Pedro, bem-vindo. Bom, estes dados estão de facto em linha com as expectativas? Creio que a subida da inflação foi um pouco inesperado para a generalidade dos analistas, mas se nós virmos, por exemplo, aquilo que temos observado da subida dos preços do petróleo durante todo o mês de julho e de agosto, se calhar percebemos que, de facto, a subida no preço dos combustíveis haveria ter algum efeito nestas contas e motivam, aliás, segundo o próprio INE, esta subida do índice de preços no consumidor. Esta subida do preço do petróleo está associada a vários fatores, um dos quais poderá ter a ver com os anúncios quer da Arábia Saudita, quer da própria OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, de cortar na produção, para, de facto, inflacionar o preço e tentar suster um pouco a queda pronunciada que os preços do petróleo sofreram no último ano, um ano e pouco. E terá sido essa talvez a razão pela qual nós estamos agora a observar este ressurgimento da inflação. É verdade que e temos, de facto, motivos para reais preocupações com esta subida, isto depois de 9 meses de consecutivas descidas da taxa da inflação? Não, existe uma razão pela qual os bancos centrais e as instituições que olham para as flutuações dos preços e definem as políticas em função disso, tipicamente olham para a inflação sem ter em linha de conta duas categorias de bens. São elas a variação dos preços da energia e, por outro lado, a variação dos preços da alimentação. Porquê? Porque, tipicamente, estas duas classes de bens são classes de bens cujas variações dos preços têm pouco a ver com o estado da economia. Tem a ver ou com secas ou com algumas tempestades que tiveram disrupções na produção agrícola, ou, no caso da energia, muitas vezes tem a ver com fenómenos de geopolítica, ou no caso da OPEP, de manipulação dos preços através do controlo da produção, ou algum embargo, ou coisas do género. Nesse aspecto, do ponto de vista das preocupações do BCE, dos bancos centrais, creio que esta subida dos preços dos combustíveis no curto prazo não terá grande significado para eles. Poderá a médio prazo, se esta subida for sustentada, justificar depois o maior custo na produção de bens, na produção de serviços e depois esses sim, a médio prazo, subirem quando finalmente estiverem produzidos e forem para o mercado. As preocupações do BCE neste momento, na minha opinião, são outras, têm a ver com o facto de que os salários este ano, ao contrário de 2022, já estão a crescer acima da inflação, a generalidade dos trabalhadores estão de facto a ganhar poder de compra, o que é excelente, é uma boa notícia para a economia, mas do ponto de vista do controle da inflação poderá ser menos positivo porque estes ganhos acontecem numa altura que a inflação ainda está longe do objetivo que o Banco Central Europeu quer atingir e que são os 2% no médio prazo. É de facto um objetivo muito ambicioso. Para quando é que podemos esperar que haja aqui uma inversão desta estratégia do Banco Central Europeu de subida consecutiva das taxas de juros? É possível fazer essa perspectiva? Sim, a expectativa relativamente à dinâmica das taxas de juros é que existe uma probabilidade forte de agora em setembro ainda haver um aumento de 25 pontos base da taxa de juros, mas que a partir de fevereiro essa tendência se irá inverter, ou seja, a generalidade dos economistas acredita que em fevereiro poderemos começar a observar as primeiras descidas, a primeira descida da taxa de juros diretora do BCE e com isso as taxas de juros também estão ligadas, como as Euribors, que depois podem aliviar principalmente quem está muito dependente do crédito à habitação ou quem as prestações do crédito à habitação são uma parte importante do seu rendimento familiar. Mas isto obviamente tem muita incerteza, vamos tentar perceber de facto qual vai ser a dinâmica da inflação nos próximos meses, será essa sempre a ditar a verdadeira trajetória das taxas de juros, porque o BCE vai usar as taxas de juros para responder aos desenvolvimentos da inflação. E falando ainda de habitação, em termos do mercado de arrendamento, sabemos que por estes dados as rendas poderão subir no próximo ano, chegar até aos 7%, se não houver uma intervenção do Governo e voltar aqui a aplicar a norma travão, que acabou por limitar a atualização das rendas este ano até aos 2%. Não, repara, a questão do mercado imobiliário em Portugal é um pouco sui generis, porque se nós virmos a maior parte dos outros países, eles estão a ter correções importantes dos níveis de preços no mercado da habitação, seja a questão do arrendamento, seja até mesmo para a própria compra e venda. Portugal terá sido um dos poucos países em que essa correção dos preços não se observou. E porquê? Percebe-se porque é que...
percebe-se porque é que se deveria observar. Veja que uma família que há um ano atrás pudesse pôr 900 euros de lado para pagar o seu crédito à habitação, passado um ano está a pagar quase o dobro. O que também significa que a mesma família que poderia pôr 900 euros de lado para sustentar um crédito à habitação comprando uma casa de 300 mil euros, com o aumento da taxa de juros, neste momento, os mesmos 900 euros de prestação mensal apenas compram uma casa de 180 mil euros ou 170 mil euros. Isto é uma quebra quase de 50% na disponibilidade para pagar. Por isso, era suposto termos aqui uma contração da procura importante que pudesse alimentar esta correção e aliviar os tais preços. A questão é que o mercado não é só procura, também é oferta. E é o problema, não é? Há falta de oferta. Pronto, e a questão daqui da oferta é importante, é que os números que nós temos do primeiro semestre mostram um abrandamento significativo da oferta no mercado de arrendamento, um abrandamento significativo no licenciamento de novas construções. Podemos especular o que estará por trás disto, uma parte poderá estar a ver com o abrandamento económico que nós estamos a sentir na zona euro, que poderá gerar algum pessimismo neste mercado, mas também, e muitos analistas apontam que de facto este pacote mais habitação poderá não ter inspirado a confiança necessária no mercado de arrendamento e no mercado de construção para os investidores. Eu não creio que poderá haver uma solução para a crise de habitação em Portugal que não tenha em linha de conta uma capacidade de, por um lado, instigar confiança em quem quer pôr a sua casa no mercado de arrendamento ou quem quer construir novas soluções habitacionais. Sem isso, não acredito que no curto, médio, até no longo prazo, possamos ter uma solução para a subida dos preços. Infelizmente. Pedro Brinca, muito obrigada por ter estado connosco aqui na SIC Notícias. Continuação de um bom dia e uma boa semana.